Receba, cara da luva de pedreiro. É nóis. Receba este fato. O melhor do mundo já não é mais o Luva de Pedreiro. Após uma repercussão global praticamente milagrosa, o influencer de 22 anos foi da cidade do Kijing para o mundo. Mas hoje é apenas uma sombra do que representou um dia. Agora, entenda como Irã de Santana derrubou o próprio império e pendurou suas luvas de pedreiro. Irã de Santana Alves, de 22 anos, nasceu em um povoado no interior da Bahia. Em sua cidade natal, Kijing, mal havia 30 mil habitantes. Desde sempre, o garoto que então se tornaria o Luva de Pedreiro cresceu em condições precárias e foi criado com grande humildade pelos pais. O seu contato com o futebol se iniciou com bolas de panos feitas pela mãe, ou até mesmo com cocos que caíam pelo quintal de casa. Conforme amadurecia, a vida não foi justa ou fácil. Irã foi obrigado a parar de estudar na 8ª série do ensino fundamental para começar a ajudar seu pai nos trabalhos da roça. E foi desta maneira que até 2021, o jovem vascaíno viveu. O garoto, que passava dia e noite nos trabalhos do campo, começou a gravar vídeos sem compromisso. No entanto, pela primeira vez, ele notou que o mundo não era apenas o seu pequeno povoado, porque em pouco tempo a sua repercussão foi explosiva. Seu primeiro vídeo, que foi postado no TikTok em março de 2021, teve 30 milhões de visualizações de um dia para o outro. Mesmo com essa boa notícia, ele ainda tentava conciliar a produção dos vídeos para a internet com o trabalho no campo para ajudar a sustentar sua família. Mas quando percebeu que seus vídeos viralizaram pelo Brasil e o mundo, chegando até mesmo em grandes clubes como Barcelona e Bayern de Munique, ele finalmente notou a realidade. O lugar dele não era no campo com uma enxada. Obrigado, Deus! E olha a família! Era na internet, com um smartphone e uma bola de futebol em mãos. Afinal, foi só isso que ele precisou para estourar. A partir daí, sua ascensão foi astronômica, algo nunca antes visto na história da internet e das redes sociais. Destaque na imprensa nacional e internacional, participação nos mais diversos programas de televisão, encontros com ídolos do esporte que replicaram seu bordão. É o Luva de Pedreiro, sim! E junto com tudo isso, vinha o retorno financeiro, dinheiro entrando na conta. Uma quantia que um rapaz que sequer concluiu seus estudos provavelmente jamais pensou que poderia ao menos existir. Então ficou claro que ele, família e amigos, igualmente simples, jamais poderiam administrar o nascer de um império digital sem um auxílio. Desse jeito, iniciou uma corrida pelo ouro, isso é, quem se tornaria o empresário do mais novo queridinho das mídias sociais. Na disputa, o vencedor foi Alan Jesus, que assumiu a gestão da marca Luva de Pedreiro. No entanto, o que parecia o começo de uma jornada de superação nunca antes vista, não passava do início de uma decadência se mascarando de sucesso. Em março de 2022, o Luva de Pedreiro dividia o público. Uns falavam sobre o quão raro era alguém como ele explodir. Outros comentavam positivamente sobre o quão bom era um menino simples mudar a sua vida e a da família. Mas havia uma parte mais racional e preocupada com o garoto. Esses eram os que alertavam. Irã precisava de um empresário com extrema urgência. Sem a administração correta, o patrimônio que estava vindo fácil sumiria com ainda mais facilidade. Até que enfim Alan Jesus assumiu a frente dos negócios. Luva de Pedreiro era o rosto da marca. Porém, apesar de ter conseguido o cargo, o empresário foi tratado por toda a sua gestão como uma raposa que estava tirando proveito da galinha dos ovos de ouro. Isso porque ele fazia uma estratégia agressiva de vincular a imagem de Irã à sua própria como empresário. Constantemente, Alan aparecia nos bastidores de gravações e principalmente em menções de cada story postado no perfil do Luva. Mas apesar de gananciosa, essa estratégia não é criminosa nem danosa para a imagem do artista. Então, assim as coisas continuaram. Inicialmente, tudo soava pleno. Logo no começo de abril, Luva já estava em sua primeira publicidade da vida, sendo o garoto propaganda da Prime Video. Em seguida, o seu primeiro negócio apareceu, a loja de roupas inspirada em sua trajetória. De abril a junho, Luva de Pedreiro esteve em uma enxurrada publicitária. Comerciais de divulgação da Copa do Mundo por diversas redes, como o HBO Max. Parcerias com ligas esportivas como o UFC, em que ele foi o primeiro a fazer um collab com o antigo campeão dos pesos leves, Charles do Bronx. Mas o que parecia promissor começou a desmoronar. Em junho de 2022, Luva de Pedreiro surgiu em suas redes sociais, alegando desânimo e estresse com as cobranças, a ponto de desativar as próprias redes sociais, que eram seu ganha-pão. Porém, após alguns dias, ele volta normalmente, como se nada tivesse acontecido. Contudo, sem menção a Alan Jesus, o que foi o suficiente para que as teorias de que Luva estava insatisfeito com seu empresário ganhassem ainda mais força. Horas depois, a agência ASJ Consultoria alegou não ter o conhecimento de nenhuma rescisão contratual, mas que tudo aquilo poderia configurar uma quebra de contrato
E aquele que era tratado como um verdadeiro réu do drama de Luva de Pedreiro, Alan Jesus, apareceu e alegou ter contrato com o influencer até 2026. Mas não era isto que os rumores diziam. O colapso, de fato, iniciou quando colunas da internet disseram um absurdo. Luva de Pedreiro teria somente R$ 7.500 em conta, enquanto do outro lado, o empresário confirmava que Irã teria 2 milhões a serem recebidos. Com o desentendimento das partes, a justiça precisou ser acionada. A repercussão foi tanta a ponto da juíza da causa proibir a grande mídia de veicular informações sobre a situação. Com o prosseguimento do processo, o veredito foi dado. Alan Jesus e Luva de Pedreiro romperam qualquer ligação contratual, mas o fim da parceria teve suas consequências. O acordo estipulado foi que a partir daquele mês, Luva de Pedreiro deveria repassar 30% dos seus ganhos mensais para Alan Jesus, até que completasse a singela quantia de R$ 5.200.000. Nas redes sociais, o ex-empresário era tido como Judas, que traiu e explorou o menino inocente que confiou em seu trabalho. Ameaças de todos os tipos se acumulavam em todas as redes sociais de Alan e sua família. Ele havia se tornado o grande vilão da história. Mas a vida não é uma série de TV simples, onde temos um herói protagonista versus um vilão perverso. As coisas não são preto no branco assim. Então assim começou a administração de Falcão, que parecia promissora e era cotada como muito melhor do que a de seu antecessor. Mas mal sabíamos o que o futuro guardava. A vinda de Falcão marcou o que parecia a era de ouro do Luva de Pedreiro. Uma gestão que exalava transparência com o público e com Irã, que era uma pessoa frágil, tanto psicologicamente como intelectualmente. Um menino completamente despreparado, conquistou o mundo. Então, acima de tudo, ele precisava de um auxílio moral, ético e sentimental. Ainda em 2022, os frutos do esforço de Luva começaram a florescer. Os seus mais de 20 milhões de seguidores em suas redes sociais deram a ele indicações em eventos como a CCXP, MTV e People Choice Awards. Os 30% devidos judicialmente a Alan Jesus passaram a ser depositados como se não fossem nada. Em um contrato com o McDonald's, ele recebeu mais de R$ 1.100.000. Com a Adidas, seu contrato chega a R$ 200.000. Com o jogo Free Fire, o valor chega a R$ 350.000. Fora o que Alan Jesus também devia a ele. Afinal, ele recebia R$ 237.000 pelos contratos com a Pepsi e a Amazon, que eram repassados ao influencer. Então, aos olhos do público, Falcão se tornou o herói que salvou o menino inocente de seu contrato abusivo. Tudo parecia bem, até que o primeiro pilar do Luva de Pedreiro começou a desmoronar. Em setembro de 2022, ele bateu o martelo que sairia das redes sociais. Sua assessoria disse entender e apoiava a decisão do influencer em apagar todos os seus vídeos das redes sociais. Contudo, o drama durou pouco. O mesmo Luva de Pedreiro, que dizia desejar viver uma vida normal, seja por pressão ou vontade própria, regressou às suas redes. Sua volta soou como uma jogada de marketing, mas foi relevada e o influenciador foi recebido de braços abertos por seu público. Porém, sem um momento para descanso, a virada para 2023 trouxe uma nova crise na gestão da marca do Luva de Pedreiro e expôs o outro lado da moeda. Nos últimos tempos, um questionamento foi levantado. Será mesmo que Falcão é um empresário profissional? Após a sua intervenção no caso de Irã contra Alan Jesus, o ex-atleta de futsal está sendo alvo de diversas críticas, principalmente questionado suas metodologias para gerenciar o marketing do Luva de Pedreiro. E o porquê disso é bem simples. Ultimamente, o que mais vemos são as péssimas tomadas de decisões publicitárias nas redes sociais do jovem, que são a verdadeira vitrine de sua marca. O jovem influencer e Falcão parecem ter esquecido que o público que atendem, em grande parte, é infanto-juvenil, envolvendo crianças e jovens de 12 a 18 anos. Logo, é necessário que se tenha ao menos um filtro do que deve ou não divulgar. Só que sua assessoria parece não ter se atentado a isso. Ou pior, percebeu, mas não poderia ligar menos. O que mais espanta do conteúdo é um assunto polêmico e ousado: casas de aposta. Hoje em dia é difícil passar um dia inteiro sem tomar uma propaganda de alguma casa de apostas. Elas patrocinam times de futebol, podcasts e principalmente influenciadores. Começam se vendendo como apostas esportivas, mas entrando nos sites, vemos que o que domina mesmo são os jogos de cassino online. Tem futebol, tem vôlei, tem esporte, tem basquete, tem cassino. Esses jogos são prometidos resultados rápidos. Os mais descarados falam até mesmo de renda extra, como se fosse a solução milagrosa para fazer seu dinheiro render. Bom, sabemos muito bem que não é assim. Você que acompanha o canal sabe muito bem minha opinião sobre essas casas de apostas e quem divulga esse tipo de conteúdo. Inclusive, fiz um vídeo sobre um caso famoso envolvendo um dos maiores cassinos online do Brasil e seus golpes. Se quiser assistir, vou deixar o link aqui no card e na descrição. O motivo
motivo da crescente das casas de apostas é bem simples. Esse é um negócio rentável para as plataformas esportivas, que lucram ainda mais quando o maior fenômeno digital da década vende um falso sonho para o público. Foi visando justamente esse lucro que Falcão começou a sondar Irã. Isso mesmo, o ex-jogador de futsal não se aproximou do Luva com intenções puras de ajudar um menino sonhador a chegar mais longe. E é isso que vou te mostrar agora. Em junho, Luva de Pedreiro começou a anunciar a LuvaBet, seu próprio site de apostas e cassino, desenvolvido em parceria com MC Daniel e a F12.bet, a plataforma de apostas do Falcão. Neste site, além dos mais diversos cassinos e meios de apostas, ainda há um jogo sobre o influencer, o Luva Melhor do Mundo. No jogo, você aposta no próprio desempenho em simuladores de pênaltis, ou seja, uma réplica do principal conteúdo de Irã na internet. Mas esta forma de promover esse jogo é completamente insalubre para grande parte de jovens que compõem seu público. A divulgação de ganhos fáceis na casa dos milhares de reais incita e influencia todas as faixas etárias, mas se torna uma estratégia ainda mais maldosa e criminosa quando feita para jovens que não têm tanta malícia. Na mente deles, um grande ídolo, que eles têm como referência de sucesso, está indicando algo, então eles confiam que isso dará certo. Dessa forma, centenas são enganados pelo influenciador que um dia confiaram, perdem dinheiro, formam dívidas absurdas e se afundam cada vez mais no vício de apostar. No mesmo ritmo, denúncias sobre a plataforma do Luva se acumulam aos montes na internet, de pessoas comuns até celebridades. A fala é a mesma: LuvaBet é golpe. Como se não bastassem as críticas de fraude, Irã se esforça para manchar mais ainda sua imagem, com falas arrogantes e soberbas, mostrando que talvez já não exista mais o menino alegre e humilde que conquistou o apoio de tantos. Pouco a pouco, isto afasta a Luva de Pedreiro do tipo de conteúdo que o levou ao topo, aquele conteúdo sincero, engraçado e que gerava conexão com o seu público. Assim, Irã de Santana Alves segue para sua triste decadência. Então, estou aqui para te perguntar, você acha que Alan Jesus mereceu ser condenado como o grande vilão? Acredita que o Luva de Pedreiro ainda pode se redimir e limpar sua imagem? Deixe sua opinião aqui nos comentários. São histórias como essas que nos mostram a importância de enxergar os dois lados da moeda, apurar os fatos e tirar suas próprias conclusões. Ana Hickman é uma celebridade conhecida em todo o país, mas ela está envolta numa polêmica que parece não ter fim, após denunciar o marido de um crime gravíssimo. Qual a verdade por trás do escândalo entre Ana Hickman e seu ex-marido? Quem é realmente vítima? Ou isso tudo é apenas um grande circo onde a audiência está sendo feita de palhaço? A violência doméstica é um dos tópicos mais delicados de qualquer sociedade. Basta acompanhar as notícias que frequentemente você se depara com crimes domésticos nas manchetes. O Maestria nos Negócios repudia qualquer forma de agressão ou abuso, seja físico, verbal ou psicológico. Violência contra a mulher é crime e deve ser imediatamente denunciado, apurado e julgado com o devido rigor da lei. Afinal, o julgamento é o ponto-chave de todo e qualquer crime. A verdade deve ser encontrada, apesar das narrativas. Por isso, o canal não tem qualquer intenção de espalhar uma nova narrativa, nem de inocentar ou condenar qualquer uma das partes no caso de Ana Hickman e seu ex-marido, Alexandre Corrêa. Pelo contrário, esse vídeo serve justamente como um espaço para olhar os dois lados, criando um ambiente saudável para expor fatos e trazer debates que acreditamos ser necessários. Mas por quê? Porque, infelizmente, as notícias são unilaterais. Isso foi muito bem dito pelo conceituado jornalista Ricardo Feltrin, e aqui dou os créditos a ele por ter pontuado em toda essa polêmica como é importante se atentar aos fatos e não às versões por si só. Ana Hickman e Alexandre Corrêa se conheceram num clube noturno em São Paulo, no distante ano de 1997. Na época, ela tinha 16 anos, já ele tinha 26, uma notável diferença de idade. No ano seguinte, os dois resolveram oficializar a união como um casal por uma razão específica. Ana Hickman, que era modelo, havia recebido uma proposta para trabalhar na França e precisava encontrar maneiras de se emancipar rapidamente, já que ainda era menor de idade. Segundo ela, Alexandre apresentou a solução. Os dois se casariam rapidamente, ela se emanciparia dos pais e depois eles poderiam se separar na mesma velocidade. E assim foi feito. A celebração aconteceu num clube noturno em que Alexandre trabalhava à época. A ideia de se casar foi num piscar de olhos, mas o casamento em si durou muito tempo. Eles ficaram juntos por 25 anos e tiveram um filho, que tem o nome do pai e o apelido de Alezinho. Ele tem apenas 10 anos, e foi nessa idade que ele viu o casamento dos próprios pais desmoronar diante de seus olhos. Mesmo antes da denúncia de agressão, havia relatos que eles brigavam com alguma frequência e descreviam os dois como um sendo sem paciência e o outro com pavio curto.
Hoje é de conhecimento público que muitas brigas eram originadas por questões financeiras. A empresa do casal ia de mal a pior. Com dinheiro em jogo, as discussões se tornaram fartas. Por incrível que pareça, duas personalidades, alegadamente tão explosivas, conviveram juntas por 25 anos. O que parecia ser um casamento longevo, pronto para alcançar a eternidade, se tornou capa de jornal. Foi parar na boca do povo brasileiro. Você muito provavelmente viu as pessoas falando do que aconteceu com a Ana Hickman. Mas será que elas sabem realmente do que estão falando? Foi no dia 11 de novembro de 2023 que Ana Hickman registrou um boletim de ocorrência contra o marido, Alexandre Corrêa, por lesão corporal e violência doméstica. A modelo e apresentadora do programa Hoje em Dia, da TV Record, teve que procurar atendimento médico e colocar uma tipóia em um dos braços. De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia militar foi chamada para ir até o condomínio onde o casal morava e por lá mesmo conversou com Ana Hickman. Então, a apresentadora relatou aos policiais que a discussão com seu marido começou enquanto estava na cozinha de sua casa. Naquele momento, ela também alegou que o filho do casal de 10 anos e os funcionários estavam no mesmo recinto. A situação, inclusive, teria assustado a criança. Ainda de acordo com o BO, após a discussão, Alexandre Corrêa pressionou Ana Hickman contra a parede e ameaçou agredi-la com cabeçadas. Na sequência, uma confusão aconteceu e, de alguma forma, ela conseguiu se desvencilhar dele, se esconder e então buscou atendimento médico e policial. Quando chegou à delegacia, Ana Hickman preferiu não pedir medida protetiva. Os primeiros dias após essa acusação foram uma avalanche de informações. A internet estava inundada com o assunto. Alexandre Corrêa, após tudo isso, emitiu uma nota de esclarecimento, admitindo que houve um desentendimento isolado, sem maiores consequências, com sua esposa. Ele ainda afirmou o seguinte: gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo veiculado na imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno. Como ele mencionou, no momento oportuno. Esse momento oportuno pode não ter chegado ainda, mas é bom para você observar como não existe mais a hora perfeita no mundo moderno. As coisas acontecem em segundos e um minuto depois, todo o país já definiu sua opinião derradeira nas redes sociais. Mas é importante ter paciência para ver como as situações se desenrolam. Um bom exemplo disso é como dias após o boletim de ocorrência de Ana Hickman e a posterior nota de Alexandre Corrêa, veio à tona uma terceira versão, a da cozinheira do casal, que estava presente durante a discussão. De acordo com Alexandre Corrêa, a cozinheira chamada Maria da Anunciação Lima trabalhava há pelo menos 3 anos na residência em que ele morava com Ana Hickman e o filho. Ela prestou depoimento à polícia. Nele, Maria declarou que nunca presenciou qualquer tipo de agressão física, mas que sempre percebia discussões entre Alexandre Corrêa e Ana, e que geralmente o motivo das brigas era por questões financeiras. Ao falar sobre o ocorrido no dia 11 de novembro, Maria declarou que por volta das 3 da tarde estava na cozinha do imóvel trabalhando e que Ana estava conversando com o filho do casal sobre questões financeiras da família. Durante essa conversa, Alexandre teria entrado na conversa de forma agressiva. Ainda de acordo com a cozinheira, a discussão teria se desenrolado e, mais uma vez, é dito que o filho do casal havia ficado bastante nervoso e ido para o quarto. Maria também afirmou não ter ouvido nenhum tipo de ameaça, mas que discutiam com exaltação. Por fim, a cozinheira falou que socorreu Ana Hickman e a acomodou no quarto, trancando a porta do cômodo. Após isso, Alexandre teria começado a bater na porta, pedindo para Ana abrir e assim conversar. Eles não teriam aberto a porta e logo a casa ficou em silêncio. Pouco após, a polícia chegou. 3 versões distintas sobre o mesmo ocorrido: a de Ana, a de Alexandre e a de Maria. Observa como é difícil chegar à verdade quando um só acontecimento tem múltiplas visões? Ainda assim, no mundo digital onde opiniões são dadas lendo manchetes, as sentenças públicas são entregues em segundos. Sempre que ouvimos situações como essa, a primeira postura que tomamos é a de defender a vítima. Não tem como ser diferente. Porém, é importante que saibamos que nem toda situação é preto no branco. Precisamos analisar as nuances. Nesse momento, você pode estar pensando que estamos, de algum jeito, inocentando Alexandre e condenando Ana Hickman. Não é esse o caso, posso te garantir. Até o momento, só te apresentei versões diferentes, diante de informações novas trazidas à luz pelo jornalista Ricardo Feltrin. Mas todo esse imbróglio vai muito além desses depoimentos. Isso é apuração de fatos, o que deve ser prezado acima de tudo numa situação delicada como a possível agressão sofrida por Ana Hickman. Alexandre Corrêa, o ex-marido da apresentadora, também foi acusado de andar sempre armado e, o pior de tudo, sem ter autorização de porte e a arma não ter registro. Não é preciso ser um grande conhecedor das leis brasileiras para saber que andar armado sem autorização é um crime grave perante a justiça e se torna ainda mais grave quando você está sendo acusado de violência doméstica. Essas acusações de Alexandre, andar sempre armado, vieram à tona vários dias depois da denúncia de agressão à ex-esposa. Imagine só como uma reputação é manchada totalmente quando num curto espaço de tempo você é acusado de violência contra a mulher e porte ilegal de arma de fogo.
Durante um depoimento, Alexandre foi confrontado pela polícia sobre andar armado ilegalmente. Ele negou. Acontece que enquanto dava depoimento, o apartamento de Alexandre foi arrombado pela polícia. E aqui vou utilizar a palavra arrombamento por um único motivo. Alexandre, depois de negar o porte, ser revistado, ter seu carro revistado, informou à polícia que eles poderiam abrir a casa. Bastava pegar a chave, seja com Ana ou com a irmã dela que morava próximo. Correia informa ter colaborado em todas as etapas, mas mesmo assim teve sua porta arrombada. Segundo o jornalista Ricardo Feltrin, a polícia invadiu a casa, de fato, e quando chegou ao cofre, onde supostamente estava a arma ilegal, não encontrou nada. Toda essa história do ex-marido de Ana Hickman possuir e portar arma ilegalmente ganhou ainda mais repercussão quando o jornalista Léo Dias noticiou todo esse escarcéu. Outro fato curioso é que a equipe do jornalista não demorou nem um pouco para chegar no apartamento que havia sido arrombado. Léo Dias é uma figura controversa. Apesar de ser um jornalista que divulga muitas informações verídicas numa velocidade impressionante, ele também é constantemente acusado de divulgar notícias falsas ou descontextualizadas. Hoje, versões e fatos se tornaram a mesma coisa. Veja o exemplo do Correio Brasiliense. Logo após Ana Hickman acusar o marido de porte ilegal de armas, o jornal já colocou em suas manchetes a seguinte frase: Ana Hickman descobre que marido anda armado e pede medida protetiva. Se você, sem qualquer informação anterior, lê essa manchete, qual seria a sua reação imediata? Concluiria que é uma afirmação ou uma confirmação de um fato? Essa é uma diferença importante. Todos nós podemos afirmar algo, mas nem todos nós podemos confirmar algo. Provas incontestes são necessárias para uma confirmação. As provas do porte ilegal de armas por parte de Alexandre Correia ainda não foram encontradas. Outro ponto sensível de toda essa história é uma notícia relatada novamente por Ricardo Feltrin, a da modelo ter falsificado provas. O jornalista diz que ela usou trechos editados de um reality show da família, onde ela e o ex-marido assumidamente interpretavam personagens caricatos, como provas contundentes do comportamento abusivo de Alexandre. Seria uma espécie de ficção como forma de comprovar a realidade. Lembra que inicialmente Ana Hickman havia negado medida protetiva? Quando a acusação do porte de arma veio à tona, ela fez o pedido. Com base na Lei Maria da Penha, Ana Hickman entrou com pedido de divórcio, que deveria ser feito de forma agilizada, pois se baseava na lei que combate violência à mulher. Mas esse pedido foi negado pela Justiça Criminal e de Violência Doméstica de São Paulo. Desde 2019, é possível acelerar divórcios com base na Lei Maria da Penha, mas cada caso é um caso, e nem todos os juízes têm a mesma interpretação da lei. Nesse caso, o juiz considerou que a Vara de Violência Doméstica é incompetente para julgá-lo. A avaliação foi de que, pela complexidade do caso, envolvendo patrimônio e guarda do filho, o caso é de competência da Vara da Família. Novamente, eu volto num ponto que falei no início do vídeo. Ana Hickman e Alexandre Correia brigavam bastante por questões financeiras. A empresa dela está muito mal das pernas. A situação é tão crítica que ela contratou uma outra companhia, a Legend Investimentos, para realizar uma reestruturação econômica. A empresa tem 40 milhões em dívidas. Os bancos que concederam o dinheiro já estão cobrando as dívidas na justiça, como Bradesco e Safra. O Banco do Brasil cobra em ação judicial o valor de R$1.200.000 por um empréstimo pessoal da apresentadora. Por sua vez, Alexandre Correia responde a uma ação de ordem de despejo por aluguéis atrasados que já chega a R$300.000. Ana Hickman diz que afastou o ex-marido do comando da empresa antes do término justamente por causa dessas dívidas, mas ela não conseguiu provar que não sabia da incompetência do ex-marido antes disso. Contudo, aparentemente Ana Hickman está se dedicando bastante para recuperar a força financeira de seus empreendimentos. Ela mantém um canal aqui no YouTube, postando vídeos de sua rotina e especialmente de culinária. Noutras redes sociais, como o Instagram, ela também é bastante ativa. Após a denúncia contra o ex-marido, ela usa a plataforma até como forma de conscientização de combate à violência contra a mulher. Uma atitude louvável, mas que acaba sendo ofuscada pela quantidade de publicidade na postagem. Ela não perde tempo em promover os itens da própria marca, como óculos, joias e sapatos. Todos os crimes devem ser punidos, mas antes disso, eles devem ser investigados para que se forme um julgamento isento. Com a internet, os julgamentos não acontecem mais em tribunais de fato, eles acontecem nas redes sociais. O tribunal da internet é implacável. O movimento de denúncia de abusos e agressões contra mulheres vem ganhando força e isso, com certeza, é uma conquista importantíssima. Aquelas que foram vítimas merecem justiça. O problema está quando essa luta é utilizada de forma inadequada por pessoas oportunistas que prejudicam tanto pessoas inocentes quanto outras vítimas de abusos que têm seu sofrimento verdadeiro invalidado. Veja bem, aqui não estou falando de Ana Hickman, estou falando de grandes exemplos que repercutiram no planeta inteiro. Lembra do caso de Nadila Trindade acusando Neymar de estupro?
A imagem do jogador foi manchada rapidamente e pouco depois descobriu-se que era uma grande mentira contra ele. Esse é o primeiro exemplo que vem na cabeça de um brasileiro quando falamos de acusação falsa de um crime sexual ou de violência doméstica. Mas existe um outro grande caso e que repercutiu mundialmente, que exemplifica isso da melhor maneira possível, com uma enxurrada de provas da mentira e com um julgamento já finalizado. O escândalo entre Johnny Depp e Amber Heard. A carreira do ator quase foi destruída. Ele sofreu ameaças, ódio e cancelamento. Já sua ex-mulher se aproveitou dos holofotes para ganhar ainda mais destaque em sua carreira e se apresentar como porta-voz de movimentos feministas. O caso se arrastou por muito tempo, até que a verdade realmente viesse à tona. Johnny Depp e Amber Heard começaram a namorar em 2012 e se casaram em 2015, mas não durou muito. Isso porque já em 2016, o casamento acabou com ela pedindo o divórcio e também uma medida protetiva ao aparecer em um tribunal americano com a bochecha machucada. Na ocasião, ela disse que Johnny Depp havia atacado ela violentamente. Amber também levantou acusações de assédio, abuso emocional, verbal e físico, com agressões raivosas, hostis, humilhantes e ameaçadoras. Johnny Depp negou tudo. Mas horas antes do julgamento para concessão de medida protetiva, os dois atores divulgaram uma declaração conjunta dizendo que haviam resolvido toda a questão. Era uma mentira. Primeiro porque ali, Johnny Depp já havia sido taxado como agressor e isso teve grandes repercussões em sua carreira. Segundo porque em 2018, 2 anos após a denúncia inicial, Amber Heard escreveu um artigo no famoso jornal The Washington Post, e nele ela conta como era ser uma sobrevivente de abuso doméstico. Amber não mencionou o nome de Depp, mas o artigo foi responsável por prejudicar absurdamente sua reputação. Por isso, ele entrou com um processo de difamação contra ela, pedindo 50 milhões de dólares. E o que ela fez? Processou ele de volta também por difamação, só que pedindo o dobro do valor, 100 milhões. O julgamento realizado em 2022 foi um espetáculo mundial. Um assunto sério virou show midiático. Ao longo do julgamento, Depp afirmou que a ex-mulher era agressora no relacionamento. Ela rebateu as acusações de que teria agredido Johnny Depp e mentido sobre abusos domésticos, além de afirmar que ele tinha crises de raiva após beber e usar drogas. Depp alega que Heard foi a agressora na discussão e cortou a ponta de um de seus dedos com uma garrafa de vodka. Todas essas acusações, as reviravoltas, os depoimentos e o veredito do julgamento repercutiram amplamente na internet. O julgamento em si foi transmitido aqui mesmo pelo YouTube, atraindo centenas de milhares de espectadores para as audiências que duravam várias horas. No TikTok, vários vídeos curtos de depoimentos e momentos de debates conquistaram bilhões de visualizações. Imagine o que acusações não totalmente comprovadas podem causar à reputação de um homem que está sendo julgado, não só por um juiz, mas pelo mundo todo. No fim, Amber Heard e Johnny Depp foram condenados por difamar um ao outro. Porém, isso não conta a história completa por si só. Afinal, foi ela condenada a pagar a maior multa, no valor de 15 milhões de dólares. Por sua vez, Depp foi obrigado a pagar 2 milhões a ela. Amber disse após a sentença que sua decepção ia além de palavras. Mas, na realidade, sua decepção era o fato de suas mentiras terem sido descobertas. O tribunal concluiu que ela agiu com malícia ao espalhar declarações falsas sobre Johnny Depp. As alegações infundadas de Amber Heard chegaram muito perto de destruir a reputação de um dos maiores atores do cinema mundial. Johnny Depp estrelou vários grandes filmes, como a saga Piratas do Caribe, A Fantástica Fábrica de Chocolate e Edward, Mãos de Tesoura. Mesmo assim, com um currículo invejável, quase tudo foi perdido por conta de mentiras. Quase tudo foi para o lixo quando sua parceira decidiu mentir sobre algo que atinge verdadeiramente tantas outras vítimas. No auge do escândalo, Johnny Depp perdeu o papel na saga Animais Fantásticos, onde era um dos principais personagens, além de também ter perdido contratos com a Disney. O ex-agente de Depp chegou a dizer que o ator deixou de ganhar 22,5 milhões de dólares pelo 6º filme da franquia Piratas do Caribe, pois a Disney descartou o projeto após o artigo de Amber Heard no The Washington Post ser publicado. Novamente, eu vou enfatizar como toda a violência doméstica deve ser exemplarmente punida, seja contra a mulher, seja contra o homem. Sim, homem também pode ser vítima de violência doméstica, assim como também pode sofrer assédio e abuso. Contudo, infelizmente, a dor do homem nesse sentido é totalmente silenciada. Esse é um assunto que precisa de mais atenção da sociedade e de nossos órgãos públicos, assim como já ocorre com as mulheres. Mas que homem levantará a voz para afirmar que sofreu um desses crimes, que foi a vítima? Ele pode até querer, mas todo o ambiente em volta dele o estimula a não fazer isso. Muitos homens sabem que seriam ridicularizados se revelassem ao mundo que, por exemplo, foi agredido violentamente por uma mulher. Para a sociedade, o homem precisa sofrer em silêncio. Do contrário, ele é fraco. Do contrário, você é fraco.
Você se torna menos homem apenas por mostrar qualquer sinal de vulnerabilidade. Seja você um homem famoso ou desconhecido, seu sofrimento não tem voz, nem merece ser combatido. Existe toda uma invenção social de que homem não pode ser abusado por uma mulher. Claro que isso representa uma pequena faixa comparado ao total de crimes sexuais, mas nem por isso devemos esquecer que coisas assim acontecem. As vítimas caem em silêncio, pois se você praticou algo com uma mulher porque foi forçado a isso, sua masculinidade é imediatamente diminuída pela sociedade. Talvez até te chamem de sortudo. Imagine, cometeram um crime contra você. Isso é sorte? Os homens vítimas de violência doméstica ou crimes sexuais estão largados pela sociedade. Já aqueles homens vítimas de denúncias falsas também enfrentam uma árdua batalha para limpar os próprios nomes, como foi o caso de Johnny Depp. Sua imagem quase foi pro lixo, mas o caso dele é uma exceção, porque teve um final feliz, onde a verdade prevaleceu. Mas quantos são afundados pela mentira? Para entender melhor casos assim, eu fiz um documentário completo sobre a diminuição que os homens constantemente sofrem na sociedade. Desde a femininização do homem moderno, até casos absurdos como a ridicularização de Terry Crew, por ter tido coragem de falar sobre o crime cometido contra ele. Isso tudo você pode conferir no Maestria. Esse vídeo teve a intenção que pontuei lá no início: investigar o potencial caso de agressão sofrida por Ana Hickman pelo ex-marido Alexandre Corrêa, sempre tomando como base ouvir todos os lados dessa história. Durante todo o processo de investigação, realizada pelo jornalista Ricardo Feltrin, ele entrou em contato com a assessoria, com os advogados e com a própria Ana Hickman, mas nunca foi respondido a respeito de nada. O silêncio imperou da parte dela. A verdade não é construída por meio de um só ponto de vista. Ela tem vários atores. Aqui, eu não estou alegando de que Ana Hickman mentiu sobre ser agredida ou qualquer coisa do tipo. Eu só quero entender e te ajudar a entender por que um caso que deveria servir de exemplo de justiça está se tornando um circo midiático, que mensalmente reaparece como uma nova polêmica para voltar aos assuntos do momento. Se ela de fato tiver sofrido violência doméstica, Alexandre Corrêa deve ser punido com todo o peso da lei. Se as alegações forem improcedentes, como o do porte de arma, então ela terá que se explicar à justiça. Assim deve ser a vida e a aplicação da lei, observando os fatos e esquecendo as narrativas. Se você gostou, peço que compartilhe para que mais pessoas enxerguem o outro lado da moeda também. Todo comentário, opinião e debate são muito bem-vindos aqui. Os pastores estão enriquecendo às custas dos fiéis? A fé realmente virou mercadoria? É o resultado dessa investigação que eu te conto no vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios.